Olá, queridos alunos, professor Edilson, novamente, da disciplina de Ciências. Estaremos aqui dando continuidade às nossas aulas, focando no assunto organelas citoplasmáticas. Então, estaremos trabalhando agora, a princípio, as organelas chamadas de centríolos. Então, faremos a seguinte narrativa. Primeiramente tratando acerca de como é a estrutura dos centríolos. Os centríolos, eles apresentam uma estrutura dupla, não membranosa, em forma de cilindro, sendo um perpendicular ao outro. Os cilindros, nesse caso, são formados por microtúbulos. Pronto, aqui uma composição de como é a estrutura morfológica desse tipo de organela. Com relação à sua função, os centríolos estão relacionados ao processo de divisão celular. E como isso acontece? Durante esse processo de divisão celular, os centríolos orientam o deslocamento dos cromossomos e também são responsáveis pela formação de cílios e flagelos das células. Aqui em tela, próximo slide, podemos observar o esquema de um par de centríolos. Próxima organela em foco são chamadas de lisossomos. E, do ponto de vista morfológico, a sua estrutura ela é globosa e membranosa. Com relação à sua fisiologia ou à sua função, os lisossomos estão atrelados ao processo de digestão celular. Podemos descrever da seguinte maneira de como isto funciona. Quando a célula engloba uma partícula alimentar que precisa ser digerida, os lisossomos se dirigem até ela e liberam o suco digestório que contém. Aqui no próximo slide nós temos um esquema ilustrativo de como isso acontece. A partícula maior é a célula. A partícula esverdeada é uma partícula alimentar. Observem que as células, ou a célula, ela se aproxima da partícula esverdeada e, na medida que isso acontece, ela vai englobando lentamente essa partícula alimentar ao ponto de acontecer na última etapa o processo de digestão da partícula, conforme vocês podem observar agora em tela. O próximo slide nós estaremos trabalhando agora falando sobre uma das partes fundamentais da célula. Lembrando que uma célula é dividida em membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Pois bem, estaremos trabalhando agora focando acerca dessa importante estrutura que é o núcleo da célula, que foi descoberta por um botânico, ou pelo botânico escocês Robert Brown. Robert Brown, nascido em 1773 e faleceu em 1858. Então, o que foi que aconteceu? Robert Brown observou um corpúsculo geralmente arredondado que ele chamou de núcleo. Na etimologia da palavra núcleo, nós temos a palavra grega nux, que significa semente. Próximo slide, as características. Estaremos concluindo a nossa aula comentando acerca das características inerentes ao núcleo. Primeira característica é que o núcleo é a maior estrutura da célula animal. A segunda característica com relação ao núcleo é que nele encontramos os cromossomos. Cada cromossomo contém vários genes, o material genético que comanda
as atividades celulares e a reprodução da célula. E, por fim, né, como consequência dessa segunda característica, é por isso que o núcleo é o portador dos fatores hereditários, ou seja, aqueles fatores que são transmitidos de pais para os filhos. E também é o regulador das atividades metabólicas da célula. Então, foi muito bom estar com vocês. Na próxima aula, estaremos tratando acerca da estrutura do núcleo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.